Hoje vamos explicar um conceito importante no combate às mudanças climáticas, o REDD+. Mas afinal, o que é REDD+, e como ele está relacionado às florestas e aos povos indígenas? O REDD+, redução de emissões por desmatamento e degradação florestal, conservação e aumento de estoques de carbono florestal, é um mecanismo internacional sobre a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a UNFCCC, voltada para a valorização das florestas e a mitigação das mudanças climáticas. Falar do REDD+, mas é justamente para incorporar outros valores que já são feitos, como desenvolvimento sustentável, conservação da biodiversidade, participação dos povos indígenas na proteção das terras indígenas, e aí que nasceu o mais. Então é importante entender tanto a conjuntura, mas também como é que os outros estão querendo aplicar e implementar esse programa. Ele busca compensar financeiramente países e comunidades que protegem suas florestas tropicais, reduzindo emissões de carbono associadas ao desmatamento e degradação florestal. Quando for discutir sobre crédito de carbono, precisa prestar muita atenção numa coisa. Se aquele território tem um plano de gestão territorial, e protocolo de consulta. Por quê? De todos os lugares vêm empresas querendo fazer projetos de carbono, com os povos, com os territórios na Amazônia. Se aquele território não tem plano de gestão e nem protocolo de consulta, os projetos são feitos de qualquer jeito. Então, os povos indígenas são enganados. É muito importante que os territórios, os povos, façam as conversas com organizações e instituições sérias. E outra, precisa acompanhar o que o movimento indígena está pautando, porque nós estamos discutindo isso. A gente tem poucos indígenas que entendem sobre esse assunto. Então, a gente precisa estar protegidos, bem organizado, para começar a discutir sobre essa pauta crédito de carbono. A consulta é um instrumento específico para os povos indígenas que precisa ser respeitado por qualquer entes, órgãos federais ou empresas privadas que precisam se ater a isso, porque sem a realização de consulta, isso pode comprometer o projeto inteiro, isso pode ser questionado pelo Ministério Público, pela FUNAI, se não realizar o direito de consulta. É importante ter esses instrumentos territoriais, além da demarcação já também, ter esse plano de gestão territorial e ter protocolo de consulta que dá essa base, que dá essa segurança para os povos indígenas desenvolverem, no caso, se aceitarem o desenvolvimento do projeto, tanto jurisdicional quanto projeto de crédito de carbono local privado. Meu conselho é que se entenda o programa do REDD e entender que é o REDD+ para os povos indígenas e que nasce de uma perspectiva positiva. Porém, existem muitas interpretações e muitas ações que acabam que, ao invés de ser uma solução, acaba sendo uma complicação. Então, vamos entender um pouco mais de REDD, vamos entender mais que o Plus e vamos entender onde os povos indígenas estão nesse contexto. Os povos indígenas precisam participar ativamente do REDD+, para garantir que seus direitos sejam respeitados e que o mecanismo contribua para a proteção dos seus territórios. Isso inclui definição das estratégias nacionais e subnacionais, influenciar planos de implementação, exigindo consulta prévia e reconhecimento da demarcação de terras como estratégia climática. Construção dos níveis de referências de emissão, garantir que os critérios usados para medir o desmatamento e emissões considere a realidade dos territórios indígenas. Monitoramento, relato e verificação. Participar da produção de dados e fortalecer o monitoramento comunitário com tecnologias indígenas. Salvaguardas socioambientais e direitos indígenas. Exigir transparências nos projetos REDD+, monitorar salvaguardas e garantir espaço nos órgãos de governança. Distribuição de benefícios e financiamento direto. Garantir que os benefícios cheguem diretamente às comunidades com autonomia na gestão dos recursos e reconhecimento das terras indígenas como sumidouros de carbono.